Então, aí nessa história de compor elenco, de buscar reforços, entrou naquela conversa do Alisson. E seria, eventualmente, era isso que estavam especulando, Hernandes, ser uma troca com algum jogador ali entre Corinthians e São Paulo. Vamos ouvir o que o Crespo falou ontem? Vamos. Porque repercutiu demais, o Crespo foi questionado sobre isso e ele respondeu. Vamos ver. Paulo, você tem que estar bem. E tem que tentar de, onde toca, tentar ajudar. Se uno com a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Vai para Corinthians, não é um problema meu. É uma escolha dele. Eventualmente. Eu acho, de Corinthians, não preciso de ninguém. Ele falou que não precisa de ninguém do Corinthians. Mas que se o Alisson não estiver com cabeça para permanecer no São Paulo, ele pode mudar de clube, né? Então, essa história do Alisson, ela começa quando ele não tem tanta oportunidade com o próprio Hernan Crespo. Ele é um jogador que perde o seu brilho, perde a sua importância dentro do time. Um cara que a gente falava, e obviamente nos bastidores a gente sabia dessa notícia, que ele poderia até chegar numa pré-lista de seleção, estava numa pré-lista de seleção brasileira. Até porque esse brilho e esse protagonismo ele teve com o Dorival. Com o Dorival. E essa questão de pré-lista é quando o Dorival estava na seleção. Jogando ao lado do Pablo Maia. Uhum. A dupla Alisson-Pablo Maia foi até durante muito tempo comparada com as grandes duplas de volantes que o São Paulo teve na história. Claro que um título fomenta isso muito. Mas o Alisson estava numa confiança muito grande. Ele tem uma lesão, é bem verdade, e ele se recupera dessa lesão e fica pronto. Só que quando ele volta, já perde muito espaço no time. Tenta ali nos treinamentos, no trabalho e tal, e foi perdendo muito espaço, não teve sequência. E isso vai deixando o jogador um pouco para baixo, né? O Alisson é um jogador que sente muito isso quando está trabalhando e de repente não consegue buscar o seu lugar no time. O Alisson sempre foi titular em todos os times que ele jogou. E isso não é que ninguém quer cadeira cativa e tal, mas o Alisson acabou ficando um pouco fora dos planos do Crespo, quando tem o crescimento do Marcos Antônio, tem o crescimento do Bobadilha. Então, ele é um cara que fica batido? Ele sentiu muito o fato de ter chegado desde quase a seleção brasileira, campeão da Copa do Brasil, a reserva, terceira, quarta opção muitas vezes. Então o Alisson começou a ver possibilidades de respirar ares novos. E aí é quando entra o Dorival Júnior, que precisa de um jogador nessa posição, e aí começa uma conversa. Num primeiro momento, o São Paulo fecha a porta para o Corinthians. E o Corinthians começou a insistir muito na contratação. Então, o São Paulo vê o quê? Vamos fazer negócio. Uhum. E aí propôs algumas trocas. Só que essas trocas foram frustradas. Martínez, Corinthians não estava afim de liberar, tem todo esse imbróglio que o Bruno explicou. Outros jogadores, tipo o Héctor Hernandes, o São Paulo não quer. Teve o Ranielli também, que o São Paulo tentou, mas o Ranielli é um jogador importante. Ontem ele começou como titular e foi bem. Porque quando o Crespo fala que não quer ninguém... Tem uma simbologia atrás dessa frase. E eu acho que é verdade. Eu tô imaginando, você tem a informação. Porque é claro que ele gosta... Eu acho que tem jogador do time titular do Corinthians claro, que mas sabe que não vai sair. Mas não vai sair. É muito então, fácil assim, falar, né? Exato. Assim, ó, o Alisson hoje, vamos falar assim, ninguém dentro do São Paulo pensa que o Alisson é um jogador que tá para negócio, que tá para... Ninguém vai depreciar o ativo, ainda mais um ativo importante como o Alisson, que é querido dentro do elenco, é um jogador muito dedicado, trabalha, se esforça, tudo. Só que a partir do momento em que tem uma insistência do Corinthians e um jogador que quer minutagens, você passa a olhar essa negociação como possível. Isso eu estou falando dentro do São Paulo, a visão da direção do São Paulo. Esse é um ponto. Do lado do Corinthians, quando o Corinthians fala, quero esse jogador e te dou esse aqui, exemplo, Héctor Hernandes, o São Paulo fala, gente, o Alisson não é um jogador que a gente está aqui afastado, que não está nos planos e tal. Isso. Então não vamos tratar com o mesmo valor de mercado um jogador que vocês não estão nem utilizando. Há mais de 6 meses que não entra. Peraí. Então, diante dessa ideia do São Paulo e diante dessa fala do Crespo, que é uma fala que vem embutido isso, o São Paulo e o Corinthians agora, aí é que vem a novidade, trabalham para um empréstimo do Alisson para o Corinthians. Ah, um empréstimo, então pode rolar.
jogador. Paga o salário aqui e tal. Só ele indo pro... Não vai ser Jadson por Pato. Não. Até porque... A ideia é um empréstimo. Mas, cara, me estranha um pouquinho essa postura do São Paulo, porque, como o Hernan já falou, o Alisson foi muito importante pro São Paulo já. Foi. E agora ele tá sendo, entre aspas, não tô falando que ele tá sendo descartado pelo tricolor de uma certa maneira. Espaço. Mas, cara, o São Paulo já não tem tanto jogador no seu elenco. Vai descartar um jogador que foi importante um dia? Eu acho que era uma maneira de recuperar ele. Mas o Corinthians, a pedido do Dorival, que tá forçando muito essa negociação. Então vamos ver se vai andar. Só não sei onde ele vai se encaixar nesse meio, né? Porque tem o Ranieri, tem o Matheus Pereira, tem o Bidon. O Alisson é um jogador que te dá mais de uma possibilidade de jogar. O Alisson joga pelo lado do campo também. Joga, é verdade. O Alisson foi ponta no começo da carreira. Sim, no Cruzeiro, no Grêmio, né? Vasco, Vasco, verdade. Vasco, Cruzeiro. Então, assim, é um jogador que te entrega a versatilidade. E o Dorival entende... mas é pedido do Dorival. Né? Claro, só a gente vê a importância que ele teve no São Paulo do Dorival. O Dorival entende que ele é um jogador que pode recuperar a boa fase no Corinthians. Essa é a real. O Alisson viveu o melhor momento da carreira dele com o Dorival, né? Eu acho que agora é um pedido muito grande. Acho que ninguém tem dúvida que pro Corinthians é bom. Você tem dúvida? Não, eu não tenho dúvidas. Eu vi nas redes sociais, a gente falando de redes, muitos questionamentos assim. Os torcedores corintianos falando assim, como que eu vou querer um jogador que está sendo liberado pelo São Paulo no Corinthians? Mas eu discordo porque com o Dorival, o Alisson viveu o seu melhor momento. E é uma posição carente desde que o Maicon saiu também. Mas então a informação que o Hernan traz pra gente, Bruno Andrade, é que por empréstimo, a conversa agora então vai no sentido do empréstimo, já que troca por outro jogador não interessa ao São Paulo, como o Crespo deixou bem claro, Bruno. Sim, não interessa ao São Paulo porque os jogadores que o São Paulo teria interesse, aqueles mais parrudos, o Corinthians não topa negociar. O Ranieri, o Martínez, então faz muito mais sentido. O Alisson não se vê ali mais satisfeito no São Paulo. O Dorival quer o Alisson. Passa a fazer muito mais sentido uma negociação por empréstimo, o Corinthians tira proveito do jogador e o São Paulo consegue a valorização do jogador. Ok, é num grande rival, mas melhor no rival jogando do que em casa escondido sem ser aproveitado pelo Crespo. Então faz sentido, é o Corinthians buscando o Alisson, faz ainda mais sentido por ser Dorival Júnior, que catapultou o Alisson para outras dinâmicas e para uma atmosfera diferente em relação àquilo que ele vinha produzindo no passado, mas é isso, acho que é a melhor forma possível de todo mundo sair satisfeito, sendo que o São Paulo claramente não se mostra interessado em alguns jogadores que o Corinthians supostamente ou eventualmente colocou em cima da mesa, como é o caso do Héctor Hernandes,